Amélia? Amélia? Amiga? O que aconteceu? Tá tudo bem? O que houve? Essa que aparece na cama com ele é a Carol de psicologia. A outra ninguém sabe quem é. Acho melhor tu não assistir o vídeo, Amélia. Amélia, tu não merece passar por isso. Já deu! Opa, tudo certo? Eu sou o Rodrigo, prazer. Cara, isso vai soar a coisa mais estranha do mundo, mas eu senti que ia encontrar ajuda aqui. Como é que eu posso te ajudar? Cara, tava andando aí pela universidade e percebi que eu não posso mais ficar deixando tudo pro final do semestre. Eu tenho um trabalho pra entregar agora essa semana e eu não entendo nada da cadeira que eu tô cursando, é só uma opcional. Eu fui lá no DA, eles disseram, se tu precisa de ajuda com as palavras, tem que ir pra biblioteca. E tu não cursa letras, né? Não, eu sou de educação física. Nesse trabalho eu tenho que fazer tipo uma reinterpretação de um livro famoso aí, só que eu não leio nada. E aí falei com o professor e ele me indicou um livro bem fácil aí de ler, o Hamlet, um negócio assim. E aí fui na biblioteca, aluguei o livro. Cara, quando cheguei em casa eu não entendi nada além do nome dos personagens. Uma coisa eu entendi. O personagem principal lá é um príncipe muito doido, que ele tem uma namorada, e aí ela tá braba com ele. E ele tá bravo com negócio assim. Enfim, o negócio é que eu tenho que escrever algo em cima desse texto. Mas que mão, cara. É, parece um trabalhão mesmo, né? O que você acha? Eu podia usar uma inteligência artificial pra fazer, de repente... Não acho que ia ficar bom. De repente se eu copiasse de algum lugar, algo assim. Já sei. E se eu escrevesse uma carta como se fosse o príncipe enviando pra namorada dele? Desculpa, mas que curso que tu faz? Eu curso letras. Olha aí, isso só pode ser o destino, cara. Quem faz letras escreve bem, tenho certeza disso. Então foi uma baita coincidência tu vir aqui, né? Isso foi o destino, cara. Eu acho que a gente vai ser grandes amigos. Se tu me ajudar, eu posso tirar uma baita nota nesse trabalho. Tu vem todo dia aqui? Cara, sabe como é que eu te encontrei? Eu tava vagando aí pela universidade, eu tava perdido, né? Eu fiquei dando aí uma olhada nos livros, ver se vinha alguma ideia do que fazer, mas nada veio. Aí eu tava quase desistindo quando eu vi uma luz no fim do túnel. Algo me disse pra eu vir pra esse andar aqui, eu senti uma energia positiva vindo desse lugar. Cara, quando eu te vi aqui, eu sabia que tu era a pessoa certa. Sabe? Eu sabia que era uma pessoa boa, honesta. Eu sempre tive esse lado em mim, essa intuição, sabe? De dizer quando a pessoa é boa, não é. E que bom que eu tava certo, né? É, deve ser. Mas posso te fazer uma pergunta? Claro, claro. Isso é só mais uma das tuas mentiras, né?
Desculpa? Ah, não, acho que eu já entendi. Um amigo teu me recomendou pra ti porque eu fiz um TCC pra ele, não foi isso? Mas essa cartinha aí de amor, só quer ela pra comer mais uma guria por aí, né? E dessa vez é pra quem? Uma burrinha da medicina? De qualquer jeito eu não me importo. Sinceramente, eu não sei do que tu tá falando, cara. Se lembra de uma delas chamada Marina? Pois é a minha irmã. Babaca. O Henry é um mentiroso que faz qualquer coisa por uma noite com alguém. Todas as meninas da universidade sabem disso. Não é a primeira vez que isso acontece. Por que tu acha que contigo vai ser diferente? Mas e se aquele vídeo for antes da gente namorar? Então por que tu não pergunta pra uma das meninas que aparece no vídeo? A gente conhece elas. Eu não sei se eu consigo. Se tu não consegue, talvez seja porque tu já sabe a resposta. E por que tu tá tão interessada nisso? Como assim? De repente, todo esse interesse no meu relacionamento, me tratando como se eu fosse uma tonta. Como se eu estivesse errado o tempo todo. Como assim, Amélia? Existe alguma coisa entre vocês dois que eu não tô sabendo? Fala a verdade. Talvez se eu saísse do caminho, ele ficaria todinho pra ti, não é? Amélia, como é que tu consegue falar uma coisa dessas pra mim? Eu sou tua amiga. Desculpa, Lílica. Desculpa. Não foi a intenção. É muita coisa pra minha cabeça. É só que o Henry parece ser tudo que eu sempre precisei e assim do nada ele... Olha, pra ser honesta, eu não acho que um mês seja o suficiente pra amar alguém. Tu não entende. O que eu entendo, Amélia, é que a minha amiga tá se humilhando e se machucando por causa de um cafajeste. Eu só realmente não sei o que fazer. Escuta, a partir de hoje, tu nunca mais vai olhar na cara dele. Quando chegar em casa, tu vai bloquear ele em tudo. É pro teu próprio bem. Promete pra mim que tu vai fazer isso? Prometo. Ei! Pô, desculpa aí. Ei! A gente começou com o pé esquerdo. Meu nome é Henry, agora eu tô falando a verdade. Eu sei. Desculpa pela tua irmã, de verdade. Como é que ela tá hoje em dia? Ela tá bem? E tu se importa com isso? Não. Pelo menos isso não é uma mentira. Mas é um pouco hipócrita vindo de alguém que faz o trabalho de faculdade dos outros por dinheiro, né? Eu sou bom no que eu faço, por isso eu cobro. Não tem nenhum problema nisso. Tá, e aí, só porque eu quero namorar várias mulheres ao mesmo tempo, eu sou um babaca. Tá,
talvez eu sou um babaca. Mas dessa vez é diferente, cara. Essa menina é especial. Não ia estar aqui me humilhando se não fosse verdade. Tá, então me diz uma coisa. Por que tu mesmo não escreve essa carta? É que eu não sou bom nessas coisas. Sempre que eu tentei saiu algo patético. Eu precisava de algo bem poético, sabe? Coisa de filme, assim. Eu não sei se eu tenho interesse em te ajudar, não. Relaxa, cara, eu vou te pagar. Posso ser mentiroso, mas quando o assunto é trabalho eu falo sério. Quanto que tu quer pela carta? R$600. Quê? Peraí, isso é demais, pô. Tu acha que uma folha de papel vale R$600? Não. Cara, eu não vou pagar tudo isso, você tá louco? Tá bom, então. Tchau. Ei, peraí. Tu tá com uma ideia errada de mim. Eu não sou mais esse cara que tu ouviu falar por aí. Eu mudei. E tudo por causa dela, cara. Eu vou dormir pensando nela. Acordo pensando nela. Fica com outras garotas pensando nela. Claro que não. Não mais. Eu aprendi essa lição desde que eu perdi ela. Eu acho que é isso que chamam de amor, né? Amor? É. Não sabia que teu amor valia menos que R$600. Não, cara, não é isso, pô. É simplesmente que eu... Peraí. Então, o que foi? Peraí. Vem comigo. Olha ali, ó. Vem ali. É ela. Essa é a garota que eu amo. É uma belezinha, né? Otávio? Amélia? Quanto tempo? Quanto tempo? Mas o que tu faz aqui? Eu faço parte do escritório de advocacia. Tô prestando uma assessoria jurídica. Virou advogada? Ainda não. E tu? O que tu faz aqui? Livros. Livros. Eu acho que a gente tem muita coisa que não sabe um do outro. É, acho que tu tem razão. Que tal a gente conversar em algum outro lugar? Foi muito difícil voltar pra cá. Mas eu precisei fazer faculdade. Acabei conseguindo um emprego em um escritório de advocacia. E tu? Eu só tô cursando letras mesmo. E
De vez em quando eu dou umas aulas particulares. Aulas particulares? Quer ser professor um dia? Pior que eu nunca pensei nisso. Não sei, talvez. Que estranho. Não parece o Otávio que eu conheci. O Otávio que eu conheci só queria saber de jogar futebol, matar aula e de vez em quando fazer loucurada por aí. Ah, não. Eu mudei. Não sou mais assim. Pra falar a verdade, eu não gosto de lembrar muito daquela época. Por quê? Ah, não é algo assim que eu me orgulhe, sabe? Sabe aquelas coisas que as pessoas têm com fotos antigas, nostalgia, família? Não sei, eu não sinto muito orgulho daquela época. Eu sei como é. Às vezes, antes de dormir, passa 1 milhão de coisas constrangedoras na minha cabeça. É como se fosse um filme. Como se tudo pudesse ser diferente, se eu fosse menos tímido, menos envergonhado, menos insegura. O que seria diferente? O quê? O que teria mudado se tu fosse outra Amélia? Ah, as coisas seriam melhores. Talvez eu morasse em outro país. Talvez eu tivesse feito escolhas melhores nos meus relacionamentos. Talvez eu tivesse uma carreira melhor. O que tem de errado com ela? Nada. Não tem nada de errado. Meus pais não teriam se divorciado. Ah, foi por isso que tu se mudou? Foi. E como é que tu teria alguma culpa nisso? Não, olha, desculpa. Não quero te constranger com essas perguntas. Não. Tá tudo bem, tá tudo bem. É que eu acho que é difícil tu não se culpar por essas coisas quando você é criança, sabe? Sabe por que eu não gosto das minhas fotos antigas e de qualquer coisa que seja relacionada à minha infância? É porque eu não era eu. Eu era uma folha em branco onde o mundo todo podia escrever o que quisesse nela. E só quando eu cresci que eu percebi que todas aquelas palavras, elas não faziam sentido. Elas não eram minhas. E talvez o mesmo tenha acontecido contigo, Amélia. Talvez esses problemas não sejam realmente teus. Não sei se tu me entende. Eu te entendo. Pode contar algo pessoal? Claro. Eu acho que as pessoas não sabem mais se relacionar hoje em dia. Tipo, é tudo muito superficial, sabe? Elas só se importam com a aparência e quando não tem mais esse interesse, elas vão embora. Pra onde é que foi aquela noção que a gente tinha? Sabe? De querer um compromisso, de assumir as responsabilidades.
de querer alguém do lado, de compartilhar as coisas. Tá tudo tão banal hoje em dia. Sei lá, parece que a gente se perdeu. Não sei. Não sei se tu entende. Sim. Uhum. Eu lembro de ler em algum lugar que a paixão, ela precisa morrer pro amor poder nascer. Que lindo. Eu concordo com isso. Acho que ninguém mais hoje em dia tenta assumir o compromisso que é se ter um relacionamento. Porque é um compromisso. E é difícil. Tu acredita no amor? Honestamente, não. Por que não? Eu nunca vi acontecendo, sabe? E se nunca acontece, uma hora tu para de acreditar. Então, se é assim, no fundo tu quer acreditar. Só que tu não consegue, não é? Talvez. Pensa. Quantas pessoas não conseguem dar o amor guardado dentro de si? Talvez tu seja mais uma dessas pessoas. Não acha? Talvez. E o quão bonito é poder confiar em alguém. Sabe, eu acho que eu nasci pra ser de alguém. E se tu descobrir que o cara que tu casou, na verdade, ser um peidorreiro? É, mesmo assim. Otávio, eu tenho que te contar uma coisa. O quê? Eu conheci alguém muito especial. A gente se fala o tempo todo. E toda vez que a gente se vê é como se meu coração fosse explodir, sabe? Eu conheci ele na faculdade. Foi bem quando eu entrei. Tudo pareceu um sonho. Parece que eu esperei a minha vida inteira por isso. Já sentiu isso antes? Sim. Já. Por quê? Alguém. Há muito tempo atrás. É bom, não é? É como se tu tivesse finalmente encontrado a resposta pra tudo. Nossa, que poético. Tu deveria escrever isso. Quem sabe um dia. Ah, já tá quase na hora de eu voltar pro trabalho. Eu também preciso ir. Foi muito bom te rever. Eu vou indo por ali. Eu vou voltar. Minha casa é pra lá. Tá bom, a gente se vê por aí. Até. Cara, R$ 200.
R$ 200 é o máximo que eu consigo. Te juro que se eu Eu puder... faço. Oi? Eu faço a carta pra ti. Tá falando sério? Yes, cara, obrigado, tu é demais, cara, tu é o cara, obrigado. Cara, que demais. Agora eu vou te falar os detalhes que tu vai precisar pra escrever. Pô, cor favorita dela, o que ela gosta em geral, tem uns filmes que ela falou que gosta. Pô, já sei. Tem muita coisa pra te falar, cara, na verdade, pô, muita coisa pra te falar, mas certamente vai ficar muito bom, porque tu manja, eu confio em ti, sério. Amélia, eu tenho noção de quanta dor eu te causei. E por isso eu me desculpo. Eu vou me sentir culpado até o dia em que eu morrer. Pra ser honesto, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Só me arrependo de não ter te contado que nunca existiu alguém como você na minha vida. Só me arrependo de não ter percebido que era amor. E eu odeio que agora eu esteja descrevendo isso e não te abraçando. Eu odeio que meus dedos agora estão escrevendo e não acariciando seus lindos cabelos. Aposto que você me odeia também por estar falando essas coisas aqui e não na sua frente, olhando nos seus olhos. Tudo bem. Você tem razão. Se quiser, pode queimar essa carta. Me mande pro inferno e eu irei. Mas saiba que mesmo estando lá, eu não vou desistir de você. Nunca. Com amor, Henry.
Tchau.